Muito boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Líder da Comissão para a Consolidação da Paz junto das Nações Unidas, Antônio Patriota, transmitiu hoje ao Presidente da República, José Mário Vaz, mensagem de confiança da comunidade internacional. O primeiro magistrado da nação, José Mário Vaz, recebeu esta manhã em audiência o presidente da Comissão para a Consolidação da Paz junto das Nações Unidas, Antônio Patriota. Na saída do encontro, o Patriota afirma que trouxe uma mensagem de confiança da comunidade internacional após a mesa redonda de Bruxelas. Eu trago uma mensagem de confiança da comunidade internacional no futuro da Guiné-Bissau, agora que tem um governo democraticamente eleito e uma liderança muito comprometida com o futuro do país, sobretudo depois da mesa redonda de doadores em Bruxelas, que foi capaz de obter recursos significativos. Creio que a Guiné-Bissau vive um momento de extraordinária oportunidade e é nesse sentido que eu me reuni com o presidente. Eu vejo que ele exerce uma forte liderança neste país. Falamos um pouco sobre também a possibilidade de cooperação bilateral do Brasil com a Guiné-Bissau e tenho confiança de que aos poucos o povo aqui bissau-guineense conseguirá encontrar o caminho da prosperidade, da estabilidade dentro da democracia e do progresso institucional. E da parte da Guiné-Bissau, o Patriota revela alguns desafios que José Mário Vaz pretende traçar durante o mandato. Ele falou um pouco dos desafios no campo da reforma do setor de segurança e das Forças Armadas, outros desafios mais relacionados à economia, à agricultura em particular. Ele tem uma preocupação muito grande. Ele é o presidente Mão na Lama, como ele é conhecido, e quer contribuir para não só a segurança alimentar, mas o desenvolvimento agrário do país. O Brasil está disposto a apoiar a Guiné-Bissau em que, por exemplo? O Brasil já apoia a Guiné-Bissau em várias áreas e fez um anúncio importante na Conferência de Bruxelas de uma quantia de 5 milhões de dólares. E vamos examinar agora. Algumas áreas de cooperação já estão em curso, por exemplo, no combate ao SIDA, na área de saúde, na formação, capacitação técnica. Existe uma escola aqui, Senai, que é do setor privado brasileiro, contribuindo para a capacitação. Eu vejo potencial para desenvolvermos outras áreas e vamos examinar com cuidado, por exemplo, a área agrícola. O encontro decorreu de portas fechadas por mais de 1 hora. Minutos depois, o Presidente da República, José Mário Vaz, reuniu também com o bastonário da Ordem dos Advogados, Basílio Mancuro Sanca. Em cima da mesa foi abordada a falta de condições de trabalho, entre outros assuntos. Ainda sob a agenda carregada, José Mário Vaz reuniu no início da tarde com o Presidente do bastonário da Ordem dos Advogados, Basílio Sanca, que falou à imprensa do propósito do encontro. A nossa preocupação, de facto, é, na verdade, que os tribunais funcionem, que as condições para que os tribunais funcionem melhor que sejam criadas, sejam dignificados os magistrados e as funções do advogado no âmbito da administração da justiça. Portanto, são questões de fundo que nós apresentamos ao Presidente da República. Da parte dele, foi receptiva a ideia? De facto, todos os pontos, todas as preocupações que nós levantamos perante o Presidente da República, de facto, o Presidente foi receptivo, mostrou total abertura, mostrou um espírito de colaboração sã, que de facto dá-nos alguma esperança no futuro. A falta de condições de trabalho é uma das preocupações que foram apresentadas ao Presidente da República. A dignificação da classe da advocacia passa necessariamente pelo respeito aos advogados, durante o exercício das suas funções, no relacionamento com os poderes públicos, no relacionamento com os tribunais, as próprias condições de exercício da advocacia nos tribunais, porque o advogado não tem que ir para o tribunal, mas precisa de um espaço no tribunal para fazer alguns trabalhos pontuais. Portanto,
são condições de base para que a advocacia funcione. Nesta altura, não há gabinete para advogados nos tribunais? Não há espaço para os advogados nos tribunais. E isto é fundamental para uma advocacia com dignidade, com respeito aos advogados. Desde a tomada de posse, esse é o primeiro encontro da direção de Basílio Sanca, líder do bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, com o presidente da República. Em 5 quartéis visitadas de leste ao sul, a ministra da Defesa Nacional não só teve a recepção dos militares, como também dos populares e representantes do poder tradicional, facto que não acontecia de uns anos para cá. Por todo o que é canto por onde passou a ministra e a sua comitiva, os populares, os representantes do poder tradicionais, as autoridades nacionais e outras entidades estiveram presentes para dar as boas-vindas, agradecer pelo novo rumo que o país tomou e a regra de boa vizinhança com as unidades. Isto demonstra a reaproximação da sociedade civil aos militares, facto que outrora não acontecia. Por mais incrível que pareça, a ministra pediu aos paramilitares que deixassem as suas dificuldades, pois servirá duelo entre os agentes policiais colocados no interior e o ministro da Administração Interna. É nesta ótica que Costa Biagué colocou-as à disposição da ministra Cadiceire. A ministra da Administração Interna. Uma das províncias sul, de polícia não tem área, uma banca de dinheiro do Mocabaí, como é a região militar sul. E é importante, de facto, o Ministério da Administração Interna vai prestar atenção ao comando de polícia da região sul. A ministra, por sua vez, prometeu que haverá formações para os 3 ramos das Forças Armadas em todos os domínios e, consequentemente, a reforma no setor da defesa e ainda revela que não haverá promoções nos gabinetes. Falamos como o governo de Guiné-Bissau, que é liderado por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Pereira, e traçou um caminho de andar, que não vai mais desse primeiro mandato. Aquele caminho longo, cada ministério que faz parte do governo e tem esse outro caminho mais pequenino, que tentam traçar para chegar naquele que nós tudo não foca hoje, nem que nós estamos falando visão no horizonte. À prova disso, o governo promete que desta vez vai acontecer a reforma, visto que é um desafio que deve ser ganho. Depois da visita de 2 dias, a ministra considera positivo o que constatou nos quartéis, apesar de algumas dificuldades apresentadas por militares. Também a ministra promete levar em consideração toda a chamada de atenção desses militares e promete tratá-la ao mais alto nível. Depois do périplo de 2 dias, a ministra da Defesa Nacional fez um briefing da situação de 5 quartéis por onde passou, umas organizadas e outras em ruínas. De inteira de situação que nós tropas não vivem na quartéis, havia no desafio melhorar condições de vida de tropa na caserna. Aquela que não sai penda, unidades do interior, nomeadamente Zona Militar Norte, Leste e Sul. O que não constata e o que não se vive banhar, diagnóstico que não tem a banhar, não vai confirmar no terreno. Não há estado de degradação de alguma infraestrutura militar, não há falta de equipamentos que não observado o funcionamento de infraestruturas, não há falta de recursos humanos que tem diferentes unidades, não há situação de falta de meios de transporte naquelas diferentes unidades, forma de conservação de seu alimento, falta de água, falta de eletricidade. Não há aspectos que não está considerado positivo, que tem a ver com entendimento entre forças de defesa, forças de segurança, assim como a população em geral. Contando como a dieta alimentar tem melhorado e mostrando como os jovens estão engajados na tentar superar
da escola, é mostrando de como de facto está decidido de entrar mais no problema que pode levar a Guiné-Bissau para continuar na atrasa. Quanto à evolução do processo da reforma no setor da defesa, a ministra Kedi Saidi disse: é um processo que custa um dia e custa ou que não fala de reforma, não que até limita a maneira que não fala na manga de não intervenções, a saída de não tropas na quartéis. Mas tudo reorganização, reestruturação do nosso sistema na sua globalidade, que está mexendo com todo aspecto que tem a ver com vida de Forças Armadas, sua disciplina, sua organização, questão própria de recrutamento que não tem pendente. A reforma das Forças Armadas na Guiné-Bissau é com certeza a maior preocupação do governo em virtude dos lapsos históricos. O PAGC realizou ontem no setor de Bula um encontro de agradecimento aos seus militantes e estruturas da região de Cacheu. A ocasião serviu para dar a conhecer a existência e o funcionamento dos 6 departamentos do secretariado do PAGC. Depois da vitória nas eleições gerais de 2014, o PAGC tem estado a realizar em diferentes pontos do território nacional encontros como este no setor de Bula, onde foram agradecidos os militantes e as estruturas do Partido Libertador na região de Cacheu. Os militantes e dirigentes das estruturas do partido na região de Cacheu apresentaram respectivas preocupações que oscilam da necessidade de acesso às informações partidárias e mesmo da governação, como, por exemplo, a recente nomeação dos administradores dos setores, assunto que não é consensual, mas que, entretanto, mereceu uma abordagem apaziguadora, à semelhança das dificuldades evocadas e sacrifícios descritos. Se não conta, o que não passa? Que lá em casa toque fura em rua. Se não conta, o que não sofre? Inche toque a estrada. Bacana, filha. O tempo não é conta mentira. Está contra o passado. E política tem naquele agora. Quem gosta de política? E tem nessa. A não nos ainda primeiro, antes de nós estudando, trabalhar outra coisa, política que não trabalha primeiro. A la carta. A nós primeiro que vai a formação política no bem. Primeiro que chega com aquele. Titina Silami civil. Nós saímos a carne entra. Na partido de próprio. Essa é outro que entra. Essa é outro bem entra. Mas Cabral quer estudar aqui porque é muito fundamental. Uma coisa muito importante na tudo que nós está nele. Na tudo que nós está nele, é mais importante. Não tem formação política, ideológica, para não poder entender qual caminho que não partido não anda. E se não anda lá, como é que não pode aguentar? Se não consegue, como é que não está desembaraçado, toque não vira também ter diante. Para lá do encontramento feito por Major Mendes, a semelhança de Teodoro Inácio Gomes sobre o funcionamento dos 6 departamentos e do Secretariado Nacional do PAGC, um dos vice-presidentes dos Libertadores, o decano Carlos Correia, falou da necessidade de ser preservada sempre a estabilidade e a confiança tida mesmo pela comunidade internacional no PAGC e no governo, depois do Congresso em Cacheu, das eleições e do sucesso da mesa redonda. Promessa é uma coisa, execução é outra. De uma maneira geral, a comunidade internacional é lenta. Mas, de certeza, como a gente escuta imposto de contribuição que o seu povo está paga, para prometer nele, se não conseguir estabilizar no país, continuar a estabilidade que não ganha desde a formação do governo até agora, como a desbloqueamento do fundo por tarde, ou por bem. Pensa como, portanto, é fundamental que não cria estabilidade, que não continue a pedir ao governo para continuar a trabalhar como deve ser, que reforce seu trabalho e não pensa como nesse momento, depois disso, como o presidente do partido que está interessado também na volta e na dica de vez de visitar PAGC prossegue contactos, agradecimentos e esclarecimentos, bem como encorajamentos às suas estruturas regionais.
Ainda em Bula, o secretário nacional do PAGC, Abel da Silva, reiterou os propósitos deste encontro que vem sendo realizado em diferentes regiões. O PAGC já realizou encontros similares de agradecimentos aos militantes e estruturas na região de Biombo, Oio e ontem na região de Cacheu, província Norte. Militantes e dirigentes do PAGC afluíram ao setor de Bula, onde o secretário nacional Abel da Silva falou dos propósitos destes encontros que já tiveram lugar em diferentes regiões do país. Essa atividade que nós leva a cabo é resultado dos desafios que não elege. Não elege um desafio que é a modernização do partido e segundo desafio que leva a manga gente a reclamar ali na papel sobre falta de meios e questão de sustentabilidade do partido. O que é que está falando de modernização do partido? Antes que eu queria secretariado, que eu falar de ter 6 departamentos, um secretário nacional, nós trabalhamos, nós levamos proposta de regulamento interno do secretariado. E primeiro, grande nível que é aprovado para o Biro Político, que está conta como é que o secretariado está funcionando e dá para ver como é que relações do secretariado estão nas regiões, deveria acontecer. Eu vou falar, camaradas, como de facto, e que foi um trabalho fácil. E foi um trabalho um bocado aturado para não tirar a dimensão. Consta que nas eleições legislativas de 2014, a região de Cacheu conseguiu preservar e conquistar 8 deputados, mesmo perante a escassez dos meios e dos recursos financeiros em relação às eleições precedentes. Na altura, a mim foi responsável de finanças do partido, nós gastamos mais de 600 milhões na campanha. Isso significa, em relação a anos anteriores, só da primeira volta, não tínhamos 1 bilhão. Então, agora que eu fazer leitura desse, o que eu espero do deputado que eu tenho, nem momento em relação ao período passado. Meios que tem. E agora que meios que tem, como é que não papel faz? Como é que não desloca para baixo de água na tabanco? E que é possível. Mas mesmo assim, a gente mata a cabeça para não conseguir o resultado que não tem. Espaço de concertação com a direção do partido. Pensa que ele está ajudando em termos de veicular informações, esclarecer no eleitoral. Porque nós nunca podemos tomar dianteira de papel sobre determinadas matérias e sobre que matérias o partido cada assinar. Portanto, está sendo um atrevimento da nossa parte. Portanto, não tem que é que nós não falamos, e tem que ser o resultado de que é que o partido falamos para não fazer. Entretanto, o responsável do PAGC para a região de Cacheu manifestou-se satisfeito pela realização deste encontro na região sob a sua jurisdição. Cipriano Fernandes sintetizou as preocupações das estruturas do PAGC na região de Cacheu e falou da necessidade de haver sede do Partido Libertador em diferentes setores que ainda não a têm. O responsável do PAGC a nível da região de Cacheu, Cipriano Fernandes Sá, manifestou-se satisfeito com a concretização deste encontro e sintetizou a situação vigente na região sob a sua jurisdição partidária. A OS está contente porque não discutir estritamente matéria partidária. O governo não se está a fazer trabalho, não precisa cautelar, porque o programa de governação que tem e o programa eleitoral do PAGC, naquele que precisa chamar a atenção, não chamá-lo, mas nós temos que discutir a vida do nosso partido. Esse não tem elogiar a direção superior do partido, que tem secretariado. Nunca me se repetir em nada. Porque minhas camaradas, contando com os principais problemas, que é o momento na região de Paraquel. Nomeadamente nomeação, a todo nível, a todo setor, e não constitui problema grande na nossa região. Nesse momento de campanha de Castanha de Caju, que felizmente na nossa região, onde fazer o lançamento, e tem a preparação de lista de fiscais, que todo ano está coletado para fazer trabalho e ganhar algum custo, nós militantes está distante das listas. Não sei porquê. Se para ver como Ministério que está tutelando esse trabalho de campanha, tem esse melhor perfil que adota, mas o partido está tomando em conta, vou procurar saber diante de chefe do governo, e bom tem equilíbrio.
para nós tudo, nós já cancela, porque essa governação é de nós, a nós tudo. Nós começamos junto, nós pedimos, para nós andar juntos, estou com o cavalo. Pelo menos para ser bias, como mandato acaba. Se esse caminho, não tem que adiantar, então não adianta nada rapaz. Que não se eu uso na caminho, não fala esse dinheiro bom, ou esse dinheiro sobrinho. Não adianta. Só manda calar, manda tá falar. PAGC de mãos dadas com as suas estruturas regionais, desta vez com um encontro na região de Cacheu, concretamente no setor de Bula. Viva PAGC! Viva a região de Cacheu! Viva a região de Cacheu! Viva o DEMU! Viva a PAGC! Viva a Compai! Viva o sindicato! Viva a combatente! Viva! Os agricultores manifestam-se satisfeitos com 300 francos CFA por cada quilograma de castanha de caju, preço básico fixado pelo governo para a comercialização do produto. Acompanhe a reportagem. Período de grande rentabilidade para a economia doméstica dos guineenses, assim como para os cofres do Estado. 300 francos CFA por quilograma de castanha é o preço de referência para a campanha de comercialização do produto em 2015. Um preço indicativo que deixa satisfeitos os agricultores e os próprios intermediários, apesar das balanças ainda não começaram a balançar. Aí para mim se ninguém mais sempre. O Rússia 350, ninguém 350 vai. Mais contente, mas aqui preço também. Está direito mais que tempos. Que está sendo sempre 75. Campanha de 10 anos não já come na cor direito. Porque parece que por 10 anos, parece que tudo dentro concorre. Ano passado não está mal. Tudo preço, ano passado, gente, tudo está mal. E está contente, de maneira que não contente esse ano. Não pensa como mais adiante. Campanha na mais cor direito e mais assim, maneira que é cor assim. Dessa altura ainda, no casa, no bimba pega pulso, mas não consegue comprar ainda. Esse campanha de 10 anos ainda cor direito. Porque a mãe que sabe quando aparece, ninguém pode desafiar aquilo. Aquilo que não é comprado. Esse ano ia ser melhor campanha, não é? Porque a campanha sobre campanha faz que parte. Mas de 2006 está fazendo campanha. Mas esse ano a campanha se dois que ajuda ainda cor direito, mais ou menos. Estima-se exportar este ano 200 mil toneladas de castanha de caju, o principal produto interno bruto da Guiné-Bissau. Na cidade de Bafatá, imames e régulos vindos de todas as regiões do país reuniram-se no final da semana passada para analisar causas e efeitos dos conflitos sociais. A reunião visa ajudar as autoridades administrativas do país a encontrarem soluções à volta dos problemas no seio das comunidades, ou seja, nas tabancas. Esta foi uma reunião de concertação dos imames e régulos do período tradicional vindo de toda a região do país, que teve lugar na semana fina na cidade de Bafatá. A reunião do período tradicional na resolução de conflitos nas tabancas, com as entidades civis, neste caso os comitês da tabanca, que desempenham uma função de ligação com a autoridade do Estado no Conselho de Anciões. Régulos têm um papel que até desempenha dentro da sociedade, que é um papel extremamente importante, que é o papel de reconciliação, que é de conciliação dentro da sociedade. Imams têm um papel fundamental na dinamiza que a religião num país e não sociedade. E se é do jeans é que é contra, é que tem uma comunhão de bens, é que tem uma comunhão de esforço, é que está contra, é difícil para poder que a sociedade quer levar para levar para adiante. Os imames e régulos pretendem com este encontro pressurir os focos de clima de crispação, de conflitos sociais, por forma a encontrar vias e mecanismos para a sua solução. Nós temos 40 e tal anos, pecador de 40 e tal anos, que é quando a biscaia gosta de morto, até não pode ir para adiante, até não guiné na volta na causa, e se é de uma pião, se vira até cair na causa, e que pode lançar, mas para ver que não tem não ponta na cabeça, mas será não que tem ninguém que tem na cabeça de se que é quando atrasar guiné, será não que tem ninguém que pode pensar que é quando atrasar no país, a não é canto lições que faço. Nenhum presidente que acaba de mandato na Guiné-Bissau. E está com salta na fim, fica cai com golpe, com problema e com doença. Mas não deve ser que lá não é que sai nele. E para ver de quê? O presidente da União dos Imames da Guiné-Bissau disse que chegou a hora de unir-se em torno do desígnio comum, o desenvolvimento. Pela primeira vez, que a qualidade e harmonia tem entre o povo. Que é subádio como a sociedade tudo está ali. O podia ser o que tem imam, para ver o que pertence a religião, mas tem regula,
significa que uma regra que imam eles escutam na terra. Ora que o consenso reina entre regra e imam é ter uma ideia comum de bem-estar de que a sociedade, se governantes certa, obedece de que recomendações é por ajuda. O encontro do género será realizado de uma forma rotineira em todas as regiões e setores do país. Os participantes da reunião de concertação dos imames e regras que decorreu na cidade de Befatá são todos unânimes em reconhecer que só com o diálogo é que podemos ultrapassar as querelhas internas. Opiniões recolhidas por uma equipa de reportagem da TGB que acompanhou os trabalhos. O período tradicional realizado no sábado no bairro de Caibará, na cidade de Bafatá, tinha como pano de fundo a análise dos conflitos sociais. Uma equipa da TGB colocada no terreno recolheu as opiniões e pontos de vista dos imames e regras que tomaram parte na reunião de procura de grandes consensos nacionais à volta do entendimento entre os guineenses. Se não se ganha desma, não ria para baixo ou não há para não? Vou parar. Est-ce que c'est des toques, desculpa, est-ce que c'est des toques findinan corson anga por cinta? Mas deixa entregar no custa muito, entregar no livre, entregar no cujeiro, entregar no pão de tirar. Entregar no tisela para não tirar bem anda direito. Não é problema até o capur que no país e tem que com gata problema do país. Que lá fora que nós buscar solução que com gata assim se mola. Ou se outro coisas que não é a Deus, para não pedir Deus por dongar, nós vamos pecar do filho de John. Porque nós não temos que pedir Deus. Não dá para ver tudo poder, mas os caver na diante com força, avião sem tudo que você não caput tem nenhuma bicicleta para o país. Nós já como e tarde capudo. Forma resumida e capaz a maneira como os imãs intervir, de como é qualidade de evento, qualidade de concentração, é qualidade de impacto que pensa assinado entre duas partes. Se tem antes de 7 de junho, 7 de junho cá na Sorziba. Essa é a forma de mostrar a dimensão do encontro. Leitura das regiões de Guiné, imãs está ali junto. Direção de União Nacional está ali. Quando a polícia um por um, soma aí final que não dá. Mas que quando também só falar, obrigado pela qualidade, evento, para ajudar a crescer dentro da terra. A conferência foi um caso inédito na história da Guiné-Bissau. Os 144 chefes de tabanca que compõem o regulado de Kossará, na região de Befatá, já têm distintivos que os identifiquem como autoridades tradicionais nas respectivas povoações. A cerimônia de entrega oficial teve lugar no sábado em Medina Demba. Nem o sol abrasador, nesta altura do ano, nem a ausência notória das autoridades regionais como nacionais tirou importância e interesse desta iniciativa do régulo de Kossará, Mamadou Nene Baldé, que no passado sábado, durante uma cerimônia em Medina Demba, capital do regulado, procedeu à distribuição de cartões para a identificação de todos os seus subditos. São 144 chefes de tabanca que, a partir de agora, podem ser identificados em qualquer lugar através destes crachás, prestigiando deste modo as autoridades tradicionais junto às povoações do mais antigo regulado de toda a região de Bafatá. Regulo é importante. É iniciativa ali e vai copiar. Bom custa copiado e mal custa que está copiado. Agora que nós tornamos regras de direito, não podia andar com ter ali direito. E ter ali e precisa de regras. Se pode nenhum batiu. E gente que mais regula que cansano. Regula dá de exemplo, a mim não pede todo regula, vou fazer cartões mais. Porque esse grande identificações. Ali símbolo, não bandeira. Poder tradicional no país e tem que institucionalizar. Poder tradicional e poder que está de Estado. E que é adversário do Estado. E está de Estado e exercer poder. Embora um pouco tímido, a revalorização da autoridade de poderes tradicional já faz parte do debate nacional, sendo então esta iniciativa do régulo Mamadou Nene Baldé passo importante para tornar realidade a expectativa de muitas sociedades verticais do país. Após botar os cartões, para tomar com responsabilidade. Responsabilidade como? Após que nos dirigir e botar bancas, esse cartão e capaz de tomar para brincar aquele. Para falar, pera, pista tal fulano. Buroso som que está lá, nos chefes de tabancas. Vou tentar, vou ajudar esses cartões e capa vou abusar com ninguém. Esses cartões para ajudar o Estado. Tudo que a receita do Estado tem, acabou de estar receita perdida. Botou caminho, receita nesse caminho, para chegar nesse destino, para ir para o cofre do Estado.
Mamadinha Balé é o 7º régulo do território situado entre os regulados de Bafatá, Ganadu e Contubelo e espera poder, com inovações, tornar possível a administração que na antiguidade pertencia ao rei do Fulador Mussamolo. A Associação de Ajuda do Desenvolvimento do Povo para Povo doou hoje ao Ministério de Mulher, Família e Coesão Social uma tonelada de roupas usadas e 10.000 pares de calçados. O donativo em causa foi orçado em mais de 6 milhões de francos CFA. Obrigada. A Associação de Ajuda do Desenvolvimento do Povo para Povo da Guiné-Bissau ofertou 1.000 quilos de roupas usadas e 10.000 pares de calçados ao Ministério da Mulher, Família e Coesão Social. O gesto visa aliviar as dificuldades dos mais carenciados. Queremos tanto contribuir para aliviar os problemas que eles têm, mas também com isso dar um estímulo para podemos dizer, melhorar as suas condições, ser um ponto de partida de arranque de novas produções, novas iniciativas. É com isto que estamos a entregar isto. A EDP tem uma longa tradição de trabalhar, a focar na educação, a fortificação e capacitação das mulheres. Esta organização não governamental está vocacionada aos projetos de caráter sociais. Suma possible como a ADPP tem manga de projetos que está funcionando na Guiné-Bissau. Exemplo desse projeto é a escola vocacional que está na Bissorã. Nós temos um outro projeto que está na região de Cacheu, que nós chamamos DNS, e outros projetos que, por exemplo, o órgão de comunicação social tem a oportunidade de presenciar atividades que está fazendo. Então, fundos que está saindo de venda das roupas e está revertido para apoiar esses projetos. Em representação da Ministra da Família e Coesão Social, Feliciano Mendes assegurou que o dom em causa vai colmatar as carências existentes. O Ministério da Seguridade Social e o Ministério responsável pela política de proteção social. De modo que tem N grupos-alvo. Com esse donativo da ADPP, não há colmata manga de pedidos que não tem e manga de situação social que a população tem. De momento, não caminho se especifica como esse grupo-alvo, mas, no entanto, não me falou como e não abrange pessoas singulares, famílias e instituições que estão a trabalhar com pessoas carenciadas. Não me se garante a ADPP como esse donativo não facilita para se dividir os efeitos. A Associação de Ajuda do Desenvolvimento do Povo para Povo é um projeto voltado às ações de apoio aos mais carenciados. Os internautas estão preocupados com a falta de rede Wi-Fi na Praça Titina Sila. A situação se arrasta há 2 meses. A Praça de Uri, na Titina Sila, chamada Praça Digital, voltou como era. Ou seja, a praça não digital. A rede Wi-Fi, que vibrava muita gente, já lá vão 2 meses sem conexão. Os internautas apelam. Em momento não faz muita dificuldade, porque às vezes não por toda dando uma pesquisa, não e dando uma pesquisa, às vezes não tem dinheiro, de vai receber, ele nota bem, para bem fazer e gosto nem momento Logo no primeiro período, olha que a rede começou a instalado, já ainda estava cheio, meninos, tablet, computador ainda baixa. A pesquisa que ela fazendo baixa tudo os documentos que precisava dela. Mas gosto para o entrar, fica a mim tá chega 8 horas. Então fica até a hora que nasce 4 e tal, nada em cada tempo. Em suma é o governo que manda para instalar e o governo que tem que vai mais junto da operadora para poder de uma maneira de trabalhar para poder estar mais um bocadinho rápido. Para ver nada não quando conseguir abrir nenhuma página. Na sequência disso, a diretora do Liceu Nacional Kwame Nkrumah, Alan Francisco Pereira, mostrou-se preocupada com a situação. Na pela parceiros, no sentido de bem, para poder resolver o problema. Porque não alunos quase sempre não reclamam, quase sempre não recebem ali, que não bem perguntar, diretor, até que não passa aqui na internet, tempos atrás não está acesso à internet, sem problema, mas há muito tempo já não fica sem internet. Já aqui praça digital. Então, hoje em dia torna praça não digital.
Recordo que foi a 30 de janeiro do ano em curso que a Praça Titina Silá foi inaugurada pelo primeiro-ministro engenheiro Domingos Simões Pereira, onde foi instalada a rede Wi-Fi da operadora Orange que permitia os internautas terem acesso à rede pública. Aquilo só funcionou há um mês e de lá para cá já passam 2 meses que o sistema encontra-se paralisado. A solução para quando? Dessa iniciativa que na altura foi muito aplaudida. Assim pomos um ponto final no telejornal de hoje. E para si que nos acompanhou, tenha continuação de uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.